Hoje de madrugada estava tudo encoberto pela neblina, temperatura deu uma esfriada e a chuva apareceu, né? Ontem, hoje também já amanheceu chovendo em algumas áreas. Vamos combinar, gente, chuva nessa época do ano não é muito comum por aqui, né? O frio também está garantido, você já percebeu. A gente vai entender agora como é que está esse clima, o que isso quer dizer. Karine Nogueira chega ao vivo agora para dizer o que diz o Instituto de Meteorologia sobre esse tempo diferentão agora que a gente está vivendo, hein, Karine? Bom dia. Bom dia, Neila. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no DF no ar. O frio chegou para ficar. A gente já estava sentindo a baixa da temperatura já há algum tempo aqui no Distrito Federal, mas de fato essa chuva é muito fora da normalidade, né? Ontem a gente teve chuvas em regiões isoladas aqui do Distrito Federal, Samambaia, Gama, Parkway, Águas Claras e hoje uma garoinha, inclusive aqui onde a gente está aqui no Bosque do Sudoeste, no Parque do Bosque do Sudoeste, estava garoando até há uns minutos atrás, deu uma parada por agora, mas a gente está sentindo essa chuvinha fina em algumas regiões do Distrito Federal. Vamos perguntar agora, vamos entrevistar o Olívio Bahia, que é meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia. Olívio, primeiramente, bom dia, é um prazer tê-lo ao vivo aqui no DF no ar. Chuva em junho é normal ou não é normal? E o que motivou essa chuva em pleno junho aqui no Distrito Federal? Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Bom, chuva no Distrito Federal não é tão comum, não. De qualquer forma, chove. A média para o mês é em torno de 3,3. Ontem, no Gama, registramos 1,4. Então, é sempre pouca chuva nesse período, poucos dias de chuva. E o que trouxe isso? Uma frente fria. Ontem, a aproximação dela aumentou a nebulosidade e provocou chuva. Hoje, esse friozinho, esse tempo mais ventoso e, claro, essa sensação de frio, essa garoa que a gente está vivenciando agora. E essa garoa, Olívio, ela vai permanecer durante a semana? Não. Apenas hoje a expectativa aí que o tempo volte a abrir nesses próximos dias. Temperaturas continuam baixas e volta a secar. A umidade volta a cair para baixo de 30%. É importante ressaltar até para os nossos telespectadores, Neila, que o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu, né, nessa semana um alerta para o declínio de temperatura. Eu queria entender quais são os perigos e as recomendações com relação a esse alerta do IMET. Olha, essa época seca e fria costuma provocar impacto na saúde humana. Então, as recomendações, esses avisos, são justamente colocados para que a população tome os devidos cuidados, principalmente para quem sai noite, madrugada, início da manhã, se agasalhar bastante para evitar resfriados, problemas respiratórios. Claro, além dos problemas respiratórios, tem também problemas alérgicos e o problema de meio ambiente com relação à baixa umidade do ar, que mantém aí o risco de incêndio sempre bastante elevado. Aí, focando nessa questão da baixa umidade do ar, importante ressaltar que nessa temporada, além do frio, também é muito seco e exige, claro, muitos cuidados. Exatamente. Recomendação dos médicos, beber bastante líquido, passar protetor solar, já que essa época do ano o céu quase sempre fica sempre aberto, radiação muito intensa, então bastante protetor solar, muita água e, claro, evitar limpar terrenos aí, ateando fogo para evitar problemas com incêndios florestais. Perfeito. Então, garoa só até hoje, mas o clima, na verdade, a temperatura vai cair durante os próximos dias, né? Deve cair sim, Karine. Expectativa aí para esses próximos dias, ao longo dessa semana, que as mínimas batam a casa aí de 8, 9 graus. Então, bastante frio nesses próximos dias, o que é característico dessa época do ano. Perfeito. A Neila tem uma pergunta lá no estúdio, vamos repassar. Pode falar, Leila. Tenho, e vou pedir, inclusive, que quando ele estiver respondendo, o Cris coloque a imagem da câmera da torre para a gente ver como é que está a área central aqui de Brasília. Ele falou que o frio vai continuar, mas eu quero saber por quanto tempo. É um mês de frio intenso? Não dá nem para enxergar a torre, isso é a câmera da torre que mostra a área central de Brasília, a esplanada dos ministérios. Só que a gente não consegue enxergar de frio, de neblina, de tudo isso. Durante quanto tempo a gente vai viver esse período de frio, hein, Karine? Perfeito, Neila. Olívia, a Neila perguntou sobre quanto tempo nós vamos viver esse período de frio aqui no Distrito Federal. Olha, o inverno começou, Neila, apenas no dia 20, no último dia 20, e ele se estende até setembro. Então, temos um bom período aí com bastante frio, então todo cuidado, pelo menos aí até o próximo dia 20, é quando termina justamente o inverno no território brasileiro.
E estávamos conversando agora há pouco aqui nos bastidores sobre essa normalidade, né? Na verdade, nós vivemos aqui 2 anos de um calor muito intenso e por isso talvez essa frente fria que está agora aqui no Distrito Federal, a primeira frente fria do ano, possa causar esse impacto, né, Olívio? Olha, a informação bem importante, né? A gente ressalta que esse inverno no Distrito Federal, no Brasil como um todo, deve ser dentro da normalidade, talvez até com temperatura ligeiramente acima da média para o período. Só que a média é sempre baixa. Ressaltamos que nos últimos 2 anos, 2023 e 2024, batemos recordes de temperatura não só no Brasil, no mundo inteiro. Tivemos temperaturas elevadas e extremas sendo alcançadas aí em todo o planeta e tudo isso também favoreceu os focos de queimadas. A gente viu ano passado como o Distrito Federal foi atingido pela fumaça dessas queimadas. Então entramos na normalidade, essa sensação de frio imediato, justamente porque a nossa memória recente é justamente de 2 anos muito quentes no território brasileiro e também aqui no Distrito Federal. Perfeito, Olívio. Muito obrigada pela participação aqui ao vivo. É isso, Neila. Frio deve continuar, então se agasalhar é muito importante. É claro, não se esquecer de tomar água, porque a umidade está lá embaixo. Volto com você. Tá certo, eu tô achando que quem trabalha no Instituto de Meteorologia não sente frio, não. Porque você tá vendo a Karine aí toda agasalhada, o pessoal atrás agasalhado e o Olívio de camiseta. Ele não tá sentindo frio de jeito nenhum, vai vendo, viu? Obrigada, viu? Beijo, Karine, agradeço a ele as informações. Ah lá, ó, camisetinha polo, na moral, não tá nem tremendo o dente. Brincadeira, um negócio desse?